Doutora Flávia Fairbanks, vamos conversar sobre a diferença entre climatério e menopausa. Linda! Tudo bem? Linda, tudo. E com você? Tudo bem, hoje nós somos as duas de verde. Estamos fazendo estamos na mesma cartela de cores. Nós estamos com esperança de ajudar essas mulheres. E vamos ajudar. Exatamente. Todas as vezes que temos o prazer da sua companhia, é isso que acontece. Obrigada, Cristina. Uma não é sequência da outra? Na verdade, são fases e definição, isso que é importante a gente saber. E hoje, o objetivo da gente esclarecer a diferença de menopausa e climatério é justamente porque a confusão do termo implica numa confusão de conduta, o que não pode acontecer. Climatério é uma fase da vida. Do mesmo jeito que a gente tem uma fase da puberdade, da adolescência. Então, a climatério é o período onde você começa a perder a capacidade reprodutiva. É uma fase, vai passar. É uma fase. Então, isso pode começar mais ou menos em torno dos 40, 35 a 40, mais próximo dos 40, e vai até mais ou menos os 45 anos de idade. É aquela fase onde a mulher que ainda não engravidou pode já ter um pouquinho mais de dificuldade, alguns sintomas já podem acontecer, encurtam o ciclo menstrual, mas ela continua menstruando. A visão pode ter um problema, então ela começa a ir ao oculista, a história de põe o óculos para perto, põe o óculos para longe. Essa fase é a fase do climatério. A menopausa é o nome da última menstruação. Então ela tem data e hora. A minha menopausa foi no dia 10 de fevereiro de 1990. A pessoa sabe certinho o que é a menopausa. Então, quando fala eu estou na menopausa, na verdade é um erro falar desse jeito, errado, né? Então ela precisa estar na pós-menopausa. Acabou a menstruação, que foi aquele evento do mês de fevereiro, março do ano tal, e acabou. E a partir dali ela entra na fase da pós-menopausa. E o curioso é que o climatério engloba a fase pré-menopausa e pós-menopausa, por isso que ele é uma fase. Que nem, por exemplo, a primeira menstruação a gente chama de menarca. Então eu tenho a puberdade, que é o pré-menarca e pós-menarca. Então é a mesma coisa. Tá. É muito importante saber isso, porque a gente vai ver várias vezes as dúvidas daqui a pouco, as pessoas fazem uma situação, uma confusão, às vezes se expressam de uma maneira que não é adequada, mas ninguém tem obrigação de saber o termo, mas muito mais porque você vai ler, isso aqui é bom para o climatério. Ela fala, mas acho que eu não estou no climatério, eu estou na menopausa. E aí vai uma situação que fica mais difícil. Doutora Flávia, a gente então passa pelo climatério sem se dar conta. Exatamente. Por isso que, na verdade, quando o climatério, já que a definição é o começo da diminuição da capacidade reprodutiva, se você está indo no seu ginecologista, está conversando com ele, começa a falar, olha, aconteceu alguma coisa que meu ciclo menstrual antes demorava 30 dias, agora ele demora 25 dias. Será que isso é normal? Então começou a encurtar o ciclo menstrual, ou então a menstruação mudou a característica, ou então a paciente começa a ter algum outro tipo de irritabilidade, a piora da TPM é muito marcante. Então sintomas de irritabilidade, de inchaço, de dor na mama, o fluxo que aumenta. Tudo isso, na verdade, está mostrando que o hormônio está mudando. São esses é o climatério. Os sintomas. Isso. Então, olha só, sintomas emocionais, depressão, a pessoa fala assim, nossa, mas não aconteceu nada de diferente na minha vida, eu estou ficando deprimida, da onde? Diminuição da libido, vontade de ter relação, nossa, não sei, começa a colocar até em dúvida, será que eu ainda gosto do meu parceiro? Será que é hora de reavaliar tudo? Isso pode ser exclusivamente hormonal. Tá. E é o que acontece. Lapsos de memória é uma coisa que a gente sente. A gente fala que, na verdade, é uma redução que não deveria acontecer da capacidade cognitiva. Então, o organismo, o nosso sistema nervoso, ele tem muitos receptores hormonais justamente para fazer o cérebro funcionar de uma maneira adequada. Quando começa a ter essas oscilações, esses receptores entram num curto-circuito e realmente a memória, a concentração, tem pacientes que falam assim, não consigo focar mais, eu leio uma coisa, virei a página do livro, não sei mais o que estava na página anterior. E dá um certo desespero. Agora, imagina para as mulheres atuais, que são ativas, produtivas, que dependem da sua capacidade, isso gera um desespero, né? Então, em relação aos sintomas, eu acho importante a gente realçar. Todo mundo sabe do sintoma de onda de calor para pós-menopausa, né? Mas eu acho legal a gente colocar esses sintomas pré, onde você já pode começar a fazer alguma coisa, que são bastante interessantes. Na pós-menopausa, tipo, acabou a última menstruação, claro, aí intensificam as ondas de calor, insônia, depressão, transtornos ansiosos, como a gente está vendo aqui no quadro, fadiga. Todas as questões osteoporose e secura vaginal já são mais tardios, cerca de uns 5 anos depois da última menstruação. Depois da menopausa. Depois da menopausa. Ai, agora que eu aprendi. Daí você consegue, na verdade, a gente tem uma cronologia. Então, o primeiro evento é a fase pré-menopausa,
irregularidade menstrual, dificuldade para engravidar, começo da diminuição da acuidade visual, da sua capacidade visual, então é a fase de óculos e assim por diante, diminuição da libido, tudo isso pode já estar começando a acontecer. O envelhecimento, de repente você começa a falar, eu passo tudo quanto é creme, eu faço ginástica que nem uma louca e nada mais funciona. A distribuição de gordura no corpo começa a mudar bastante, a mulher para de... ou passa a ter mais dificuldade de manter aquela cinturinha de pilão, começa a acumular muita gordura na região abdominal e faz exercício e não rende. Então, o que está acontecendo? É a mudança hormonal, Perfeito. Mas a menstruação ainda está lá. Perfeito. Vamos aos mitos e verdades sobre esse assunto. Depois temos perguntas que você de casa, que o pessoal de casa mandou pra gente. Doutora Flávia Fairbanks, é mito ou verdade que hábitos alimentares influenciam nos sintomas do climatério? Isso é verdade. Por quê? Porque, teoricamente, a gente tem muitos alimentos que podem ser transformados internamente, através de reações bioquímicas, em substâncias que ocupam os receptores dos hormônios. Por exemplo, os derivados de soja. Todo mundo sabe que se você incrementar a soja na sua alimentação, uma mulher que, por exemplo, não queira ou não possa fazer reposição hormonal, ela tem um aliado natural que ajuda bastante, porque ele se converte internamente num fitoestrogênio e ele ocupa um pouquinho dos receptores. A outra questão, que é muito comum também na situação da comunidade, é o uso da folha da amora para fazer chá. Um chá concentrado de folha de amora, porque internamente ele também se converte em fitoestrogênio e ajuda um pouquinho esses sintomas. Perfeito. É mito ou verdade que atualmente existem métodos que adiam a menopausa? Infelizmente é mito. É um mito porque as mulheres adorariam não passar por essa fase, todo o que a gente quer é postergar a nossa juventude ao máximo e fundamentalmente nas mulheres atualmente que a maternidade vem sendo adiada. Se você pudesse demorar um pouco mais de tempo para poder se dedicar a outras atividades, se ter filhos ainda naquele momento não é o ideal, mas isso não acontece. O nosso organismo envelhece e entra na menopausa com uma determinada situação já pré-marcada, desde a sua menarca. Então, realmente não dá ainda para resolver esse tipo de problema. Compromisso firmado lá na nossa primeira menstruação. Exatamente. É mito ou verdade que mulheres na menopausa têm mais facilidade para ganhar peso? Para nossa infelicidade, é verdade. Verdade. Na verdade, o que acontece? O metabolismo muda completamente. O que a natureza quer que a gente imagine, na verdade, eu sempre faço essa metáfora com o pessoal no consultório, mas eu acho que é fantástico a gente poder fazer aqui. É como se a natureza estivesse te preparando para a velhice, onde você não vai mais ter como correr atrás do alimento. A natureza acha que a gente ainda está na época das cavernas e que a gente precisa correr atrás de caça para conseguir suprir. Consequentemente, nessa fase, que sabidamente é a fase antes da velhice, seria o momento de poupar tudo para poder esticar depois e ser consumido. Todo mundo sabe que o pessoal depois da terceira idade, lá para a quarta idade que a gente fala hoje em dia, é natural ir perdendo peso, perdendo massa, vai ficando miudinho, mais frágil. Da onde vem a energia para sustentar tudo aquilo? Teoricamente, a gente não pode sair atrás de caça de alimento. Vem dessa fase que você está poupando. Armazenada no corpo. Então, essa fase é a fase de poupar. Ou seja, para você manter o peso, você tem que comer menos. Não tem jeito. E fazer mais atividade física. Muita atividade física e dieta. O tempo todo. Para manter, não é nem para emagrecer. Para manter. É mito ou verdade que corrimentos vaginais são comuns em mulheres menopausadas? Isso é verdade, mas ele não é... Ser comum não quer dizer ser normal. Isso é muito importante. Então, é comum chegar alguém e te falar, estou com um corrimento, é comum, mas não é normal. Porque a flora vaginal nessa fase está mudando. Consequentemente, o organismo está se ajustando e podem estar proliferando bactérias que não eram para estar lá. Então, tem que estar sempre sendo observado e tratado, até porque a incidência de infecção urinária nessa fase é muito alta. Então, qual que é o quadro pior? A mulher começa a ter um corrimento, ela fala assim, mas acho que é normal. Não vou ligar. Aí ela tem uma relação, a mucosa vaginal já não está lá tão bem lubrificada, não está tão espessa, já tinha bactéria na vagina, essa bactéria vai para infecção urinária. Tá. É mito ou verdade que pílula anticoncepcional acelera a menopausa? Não, isso é mito. Na verdade, não tem nada para retardar a menopausa, mas também nada acelera do ponto de vista farmacológico. Tá. A única situação que a gente tem que lembrar, aproveitar que a gente está no outubro rosa, né, é a paciente que está fazendo tratamento hormonal para câncer de mama, que se submeteu, por exemplo, a uma quimioterapia ou a hormonioterapia, essa sim pode ter sua menopausa acelerada, porque justamente um dos intuitos do tratamento é reduzir os hormônios. Mas numa paciente que está usando pílula, isso não vai acontecer. Isso não acontece. Vale aquela data lá do compromisso que a gente falou. Exatamente.
É mito ou verdade que a reposição hormonal é necessária para todas as mulheres durante o climatério? Não, isso é mito. Na verdade, a gente sabe que tem uma chance dos 50%. Você pode passar muito bem, obrigada, sem nem saber que aconteceu a sua menopausa. São mulheres que falam, não tive nada. Passei tão bem, do mesmo jeito, um dia a menstruação nunca mais veio e tudo bem, a vida continua normal. Porém, os outros 50% vão ter todos aqueles sintomas e tal. E nesse grupo é que a gente vai avaliar quem pode e quem não pode fazer reposição hormonal. Perfeito. Temos perguntas do pessoal de casa, como eu adiantei, peço que você me espere um minutinho. Perguntas do pessoal de casa para a doutora Flávia Fairbanks. A primeira é da Sandra, que diz: existe algum exame que prevê a última menstruação da mulher? Não, não tem como a gente prever a que data exatamente ela vai acontecer. O que a gente tem hoje em dia são exames que podem prever a reserva ovariana e a dosagem hormonal, falando mais ou menos em que época que essa menopausa deve acontecer. Que exame então, é o principal é o exame do hormônio antimileriano. Não é de sangue? É de sangue. Ah, é de sangue. Ele normalmente é colhido no terceiro dia do ciclo menstrual, que é a data ideal, e ele vai falar indiretamente quanto ainda você tem de reserva de óvulos. E, teoricamente, tem uma correlação com a fase da menopausa. Mas a data prevista, tipo, será que eu vou menstruar até o fim do ano que vem ou não? Isso a gente ainda não consegue. Coisas da natureza. Exatamente. Não é coisas da natureza. Próxima pergunta, da Nice. Entrei na menopausa há 2 anos, mas nunca fiz reposição hormonal devido à microcalcificação da mama. Até hoje, sinto fogachos e tenho secura vaginal. Qual tratamento posso fazer agora? Então, Nice, sua pergunta é ótima. Por quê? Porque microcalcificações mamárias são o primeiro sinal de preocupação na mamografia. Então, com certeza, alguém está se cuidando muito bem de você e preocupado em não aumentar algum risco que talvez você possa ter. De qualquer maneira, não é por isso que precisa ficar passando mal na menopausa, porque existem os tratamentos não hormonais. Então, ela não pode fazer um tratamento hormonal para não piorar as microcalcificações, mas tem tantos outros não hormonais. Por exemplo, para onda de calor, a gente tem antidepressivo que trata a onda de calor. Então, ela pode usar um antidepressivo em dose leve, o ginecologista vai encaminhar e aí ela trata a onda de calor. Para osteoporose, tem medicamentos específicos que mexem com o cálcio, com a vitamina D, que você pode usar. Para a secura vaginal, a gente tem tratamentos locais. Hoje em dia, a gente tem as energias vaginais, laser, radiofrequência, ultrassom. Tudo isso você pode fazer na mucosa, igual a gente vai no dermatologista e faz no rosto. Pode fazer lá embaixo. E é fantástico, o resultado muito bom, melhora a lubrificação, reduz a dor na relação sexual, melhora inclusive a libido, porque volta a ser prazeroso. Então, tudo isso pode ser feito. Não é porque tem uma contraindicação parcial à reposição hormonal que precisa ficar passando um período aí muito difícil na fase da menopausa. Tem muita coisa para fazer. Perfeito. Muito bom ouvir isso sempre. Ricardo, minha esposa parou de menstruar há 1 ano e meio. Ela está com 47 anos, mas ainda queremos engravidar. Há algum tipo de tratamento que permita uma gestação após a menopausa? Olha, na verdade existem possibilidades, mas dificilmente com os óvulos desta paciente. Então, o que acontece? Como a gente falou, o climatério já era a redução da capacidade reprodutiva. Perfeito. E a menopausa, ela esgotou. Então, óvulos no ovário de uma mulher pós-menopausa já praticamente não existem. O que ela pode fazer é fazer um tratamento de fertilização assistida com ovodoação. Então, o casal escolhe uma doadora compatível de óvulos. O espermatozoide é do marido, exatamente. É feita a fecundação em laboratório e este embrião é transplantado para o útero materno. E o útero dela pode ser usado completamente. A chance da empreitada ser bem sucedida? Teoricamente, vai ser muito relacionado com a idade da doadora do óvulo, que isso faz muita diferença. Então, normalmente as clínicas não usam nenhuma doadora com mais de 35 anos, o ideal seria abaixo até dos 30 anos de idade. E se o marido tiver um espermograma bom e ela tiver um organismo bom, ela vai se igualar a mulheres que estavam antes dos 35 anos, com uma chance de sucesso de 30, 35, 40% por tentativa. Ah, que máximo, né? Vale a pena investir. Se o sonho for grande, vale a pena. Próxima pergunta. Maria. Diabetes tipo 1 e a própria medicação para a doença podem causar menopausa precoce? O diabetes tipo 1 é uma doença que pode afetar toda a parte vascular do paciente. Se ele for bem tratado, bem controlado desde o início, não vai ter esse risco. Mas para pessoas que ficam tendo muitas oscilações de glicemia, claramente os microvasos do corpo todo podem estar afetados, inclusive a nutrição do ovário. Então, nesse caso, se for um diabetes tipo 1 descompensado, ela pode ter problema de menopausa precoce. Tá. Se for controlado, isso não vai acontecer. A medicação não. A medicação justamente visa evitar a longo prazo os efeitos deletérios desse diabetes. Tá certo.
Mais uma pergunta. Cristiane, é normal ocorrer alguns sangramentos durante o tratamento de reposição hormonal? Sim, porque na verdade o endométrio, que é o tecido que sangra, ele é sensível ao hormônio. Então, dependendo da dose de hormônio que for prescrita e a periodicidade, justamente esse endométrio pode responder e pode sangrar. Existem dois esquemas que a gente dá para reposição hormonal. Existe o esquema cíclico, que tem mulheres que para se sentirem jovens precisam menstruar. Olha, eu quero menstruar. É uma questão psicológica. Exatamente. E aí você faz um esquema que você faz as interrupções, como por exemplo quem toma pílula. Toma alguns dias e faz uma pausa. E ali tem um sangramento. E existem mulheres que falam, não, Deus me livre, menstruação nunca mais. Então aí ela vai fazer um esquema contínuo. Agora, se a pessoa está num esquema contínuo e tem uns esquecimentos, o organismo vai entender que é hora de sangrar. Então pode acontecer. Tá certo. Mais uma pergunta, Mari Lucy. Tenho 55 anos e continuo menstruando normalmente. Isso pode ser um problema? Mariluce, na verdade você está na trave. A gente fala que o período normal, mas não quer dizer que se não sair disso aí vai ser uma doença, é de acontecer a menopausa entre os 45 e os 55. Nossa, ela tá? Então ela está na trave. Ah, mas e se você entrar nos 56 e estiver menstruando? Se tiver tudo bem com o organismo, essa menstruação é uma questão normal, tá tudo acontecendo. Não existe nenhuma necessidade de ir lá e interromper artificialmente. O importante é fazer um acompanhamento médico rigoroso. A gente sabe que pessoas que estão com estímulo hormonal mais prolongado, que provavelmente é o que está acontecendo, estão com o organismo mais sujeito às oscilações hormonais. Então sempre ficar de olho daí na mama, no ovário, no útero, que podem estar recebendo uma carga de hormônio mais longa do que outras mulheres nessa faixa etária. Perfeito. Mais uma pergunta, Elisa. Reposição hormonal por medicamentos é mais eficaz do que o tratamento por adesivos? Não, na verdade é a mesma coisa, só muda a via e inclusive a via dos adesivos, para quem se adapta, ela é mais fisiológica. Como assim, Porque doutora? quando você vai tomar um comprimido, por exemplo, ele vai passar pelo seu estômago, aí ele vai para o fígado, ele sofre um primeiro metabolismo, então ele sobrecarrega o fígado, para daí sim chegar na substância que é ativa para fazer a função hormonal e depois ele volta para o fígado para ser metabolizado, para ser excretado na urina ou nas fezes. Quando você faz um tratamento que não é por boca, esse medicamento só passa uma vez no fígado. Então, teoricamente, vamos supor que ela tome outros remédios para pressão, para diabetes, coração. Tudo isso já vai no fígado. Então, se você puder evitar que o hormônio também vá lá, você está até ajudando. Então, hoje em dia, a primeira via de escolha é a via extra-oral. Creme, adesivo, via vaginal. Se a gente puder e a pessoa se adaptar, é ótimo. Mas tem alguém que não se adapta ao adesivo? O pessoal às vezes tem alergia, incompatibilidade. Mulher brasileira, por exemplo, o adesivo você tem que estar lá usando. Vai pra praia, não quer mostrar, tem medo que descolhe. A gente está num país tropical, às vezes a sudorese é aumentada. Entendi. Mais uma pergunta enviada pela Cida. Tenho 49 anos e estou passando pelo climatério. A Cida já sabe de tudo, sabe. Hein? Na última vez em que fui a ginecologista, ela solicitou vários exames da tireoide. Qual a relação da glândula com a menopausa? Cida, adorei sua pergunta, porque na verdade as mulheres têm muita dúvida em relação a isso. A tireoide é uma glândula que ela organiza todo o metabolismo do organismo durante a vida inteira. Então ela tem que estar funcionando adequadamente. E fundamentalmente os sintomas do hipotireoidismo, que é a tireoide que está funcionando devagar, são muito semelhantes aos sintomas da fase do climatério, quando você está começando a ter falta de energia, cansaço, ganho de peso e assim por diante. Então, provavelmente, a primeira coisa que está sendo excluída é se você não está com uma disfunção de tireoide, para antes de começar, talvez, um tratamento para essa questão da menopausa. Tá. Então, afastar doenças da tireoide é mandatório antes de mexer com hormônios da menopausa. Então, faz parte da elaboração do diagnóstico. Do nosso rastreamento, exatamente. Perfeito. Doutora Flávia Fairbanks é maravilhosa, né? Médica ginecologista, telefone da doutora Fairbanks é 11 3885 3937. 3885 3937. Site da doutora Flávia Fairbanks é femcare.com.br. Fem como diminutivo de feminino, então é F-E-M de Maria, C-A-R-E, femcare.com.br. Instagram, @clínica_femcare. Simples assim. Muito obrigada, doutora. Eu que te agradeço. Sempre um prazer receber. Adoro vir aqui. E eu adoro quando você vem. Que bom. Com Deus, viu? Você também. Obrigada.